Louvado seja o nosso Deus, o único digno de ser adorado, de ser exaltado. E lindamente a igreja exaltou o Senhor, declarando que Ele é soberano, que Ele é inigualável, que Ele é incomparável, que Ele é o Deus maior, supremo, acima de tudo e de todos, Criador de todas as coisas. E Ele fez tudo isso para o seu louvor, para a sua glória. Quero convidar a igreja para que abra a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. Também dizer a você que nos acompanha pela transmissão do canal do YouTube, que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos aqui na igreja e com todos aqueles que estão em outras partes do Brasil e do mundo e que acompanham a transmissão do culto aqui da nossa igreja nesta noite. Nós trabalharemos nesta noite um sermão mais biográfico. Nós vamos estudar sobre um dos reis de Judá. Na verdade é o terceiro rei de Judá, depois da divisão ali após o reinado de Salomão. Nós temos a divisão entre o reino do norte, constituído das 10 tribos, e o reino do sul, constituído da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. E nós vamos estudar hoje sobre o rei Asa. O tema da mensagem é este: o rei Asa, melhor dizendo, o rei que começou bem, mas no final da mensagem você vai completar essa frase. Asa, o rei que começou bem, mas vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Eu quero convidar você a ler comigo todo o capítulo 15, mas já te aviso que eu lerei depois o 14, o 16 e vamos até 2 Reis, para a gente entender toda a história deste servo de Deus, deste rei. 2 Crônicas, capítulo 15, leamos a uma só voz. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor quanto o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins, e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado.
O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Amém. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Que bênção, ó Deus, estar na tua presença, na tua casa, reunido com os nossos irmãos e irmãs, para te render honras, glória e louvor. Até aqui, ó Deus, nós entoamos hinos, nós entoamos os cânticos, nós buscamos a ti em oração, mas agora nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine na tua palavra, aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Ó Deus, nós carecemos de ouvir a instrução do Senhor mais uma vez, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Asa, o rei que começou bem, mas certamente você já deve ter escutado essa frase dita muitas vezes nessa época do ano. É importante começar bem, uma jornada, uma nova atividade, uma determinação que você tomou na virada deste ano, mas é mais importante ainda você não só começar bem, mas você terminar bem. Para aqueles que gostam um pouco de atletismo, para aqueles que acompanharam, por exemplo, a corrida de São Silvestre, esta edição que ocorreu no último dia 31 de dezembro, nós observamos que ali existem atletas que são verdadeiros atletas, eles se preparam, eles são ali da ponta, né, da tropa de elite, eles até têm uma distância dos demais que vão participar. E vocês certamente dão muita risada, eu dei muita risada este ano, porque tem gente que vai fantasiado, né, para correr na São Silvestre, tem gente que vai para São Silvestre carregando algumas coisas que certamente um atleta não deveria carregar, ou seja, vai atrapalhar ele cumprir todo o percurso. E é interessante que tem alguns que não são do pelotão de elite, mas que estão lá no pelotão de trás, que quando é dada a largada, ele sai como um tiro, e ele até passa na frente dos que estão sendo os favoritos daquela prova. E é interessante que o atleta profissional, sabendo que ele tem que poupar energia para a subida da Brigadeiro Luiz Antônio, ele vai correndo, mantendo o ritmo, mas ele não gasta toda a energia dele logo na saída, na largada. Ele vai administrando o vigor dele, porque ele sabe que o percurso é longo. Mas aquele atleta que não tem experiência, que quer só ter os seus 5 minutos de glória, ele começa bem, empolgado, e a televisão filma ele correndo na frente dos atletas, mas daqui a pouco você vai olhando, ele vai ficando em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, daqui a pouco ele já não aparece mais na televisão, você não sabe se ele desistiu ou se ele vai cruzar a linha de chegada. Porque muitos começam bem, mas não terminam bem. Nós não devemos desprezar os pequenos começos. É um novo ano que nós estamos agora entrando, já estamos no 19º dia de 2025. Talvez você, logo nos primeiros dias deste ano, disse: Senhor, eu quero me dedicar mais às tuas coisas, eu quero me envolver mais com alguma questão que eu preciso ser mais diligente, mais aplicado, mais disciplinado. E as pessoas, certamente, quando você compartilhou do seu projeto, da sua ideia, disse: excelente, começou bem, hein? Olha, que meta boa essa que você estabeleceu para 2025, parabéns! Mas a questão é, para dar certo, você precisa terminar bem. Não basta você sair na largada, você precisa cruzar a linha de chegada. E a vida cristã não é como uma corrida de 100 metros rasos, que o mais importante é você correr num curto espaço de tempo, o mais rápido que você puder. A vida cristã é como uma maratona, que você tem que administrar o percurso que você vai fazer, para que você não saia entusiasmado na primeira hora, mas ao longo da jornada, você não terá forças e vigor para cruzar a linha de chegada no término dessa jornada. A história dos reis, sobretudo de Judá,
elas mostram para nós esse período em que muitos deles, seguindo os ensinamentos de Davi, eles começaram bem, mas alguns se perderam pelo caminho. Hoje nós estamos vendo a história do rei Asa. O rei Asa, que era bisneto do rei Salomão, neto de Roboão e filho de Abias. Este que será o terceiro rei de Judá, ele até começa bem, segundo Crônicas 14. Olha só o que nos diz a palavra de Deus, segundo Crônicas capítulo 14. Fico devendo aí para a igreja o que está escrito lá no livro dos reis, mas é paralelo a este texto aqui. Segundo Crônicas 14 diz assim: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Olha a informação que temos agora do verso 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Então nós podemos afirmar que Asa começou bem o reinado dele. Ele não seguiu o caminho, por exemplo, dos reis do reino do norte, que seguiam os ensinamentos de Jeroboão e que faziam coisas erradas. Asa começa bem, ele decidiu buscar o Senhor. Mas o que eu queria compartilhar com vocês no segundo livro dos reis é a informação da genealogia de Asa. Ou seja, o rei Asa era filho de Abias. E a palavra de Deus nos informa, e aí parece que há uma contradição, mas eu até fui pesquisar isto, porque a mãe de Abias era Maaca. Maaca, ela era a esposa de Roboão. E ela era filha de Absalão. Só que a palavra de Deus diz que quando vai apresentar a mãe do rei Asa, apresenta quem? Maaca, a filha de Absalão. Aí você diz, espera aí, mas se a mãe de Asa era a esposa de Abias, como é que ficou isso? Ela era avó, ela não era mãe. Duas hipóteses. Ou aconteceu um incesto, que lamentavelmente poderia acontecer naquela época, porque essa mulher chamada Maaca, rainha-mãe, ela tinha construído uma imagem a uma deusa chamada Azerá, que era muito envolvida com a prostituição cultual. Se ela praticou incesto, ela teve relação com o próprio filho, e nasceu Asa. Ou, uma coisa que é comum acontecer na Bíblia no Antigo Testamento, é que às vezes é mencionado o nome de um pai ou de uma mãe, mas não no sentido direto, mas como alguém que criou. Então a Maaca é apresentada como mãe do rei Asa, mas na verdade ela é a sua avó, e ela criou ele. Mas ainda assim, isso não diminui o que essa mulher fez de errado. Tanto é que dentre as reformas que o rei Asa fará no seu período de rei de Judá, é depor a sua própria mãe, que no caso é a sua avó. Eu prefiro ficar com essa hipótese do que a outra, mas alguns comentaristas falam que pode ter ocorrido um incesto aí no caso. Mas só para vocês terem essa curiosidade, porque os dois nomes vão aparecer. Maaca, que era a mãe de Abias, e depois aparece Maaca como sendo a mãe de Asa. Aí você fala, como assim? Tem alguma coisa errada. São mulheres, e não são charás não, neste caso aqui não são charás, é da mesma pessoa que a Bíblia está falando. Mas só essa informação que eu queria ter dado a vocês, lendo o texto lá de 2 Reis. Mas voltando aqui, o texto nos informa então que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Ele começou bem. Se você continua a leitura comigo do capítulo 14, a partir do verso 3, temos as seguintes informações: porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Houve um período no reinado dele que não teve guerra. Não houve guerra nem contra as tribos do norte, nem contra Israel, nem contra outra nação. Ele até aproveita esse período de paz, esse período de trégua, para fortificar as cidades, para levantar muros, para preparar as cidades para o que pudesse acontecer no futuro. Então nós já aprendemos algo aqui com este rei. Às vezes, irmãos, uma boa medida para você iniciar uma nova jornada, iniciar um novo tempo,
é você aplicar na sua vida princípios espirituais para você fazer uma reforma na sua vida. Talvez você diga: pastor, mas eu estou tão bem, eu não estou com nenhum problema de ordem espiritual, no sentido que eu preciso passar por uma reforma. Mas sempre é bom nós buscarmos no Senhor a direção dEle. É igual quem gosta aqui de automóvel ou de transporte, e às vezes a gente sempre fala: não, meu carro está ótimo, ele não vai me deixar na mão. Não precisa da revisão. Mas se você não acha bom fazer uma revisão antes de você pegar a estrada, não, eu conheço o meu carro está joinha. E aí quando você, às vezes, pode acontecer, você pega a estrada, os primeiros quilômetros, seu carro te deixa na mão, e aí um olha para o outro. Às vezes o marido falou para a esposa isso, e a esposa falou: eu acho melhor fazer uma revisão. Aí quando dá alguma coisa errada, às vezes o marido nem deixa a esposa falar, né? Já sei o que você está pensando, não te ouvi. Espiritualmente também, irmãos, nós precisamos parar para fazer revisões na nossa vida. O rei Asa, percebendo que o reino estava totalmente afastado das coisas de Deus, ele empreendeu uma reforma. Ele não é o único rei que fará isso. Aliás, acontecerá uma coisa muito triste nesse período monárquico, que são os altos e baixos na vida do povo. Tem hora que o rei faz reforma, daqui a pouco vai lá o povo e se aparta do Senhor e volta aos erros, e volta a adorar a Baal, e volta a construir os altos, e volta a adorar os postes ídolos. Aí Deus levanta um outro rei, e o rei empreende mais reformas, e traz o povo de novo para a presença do Senhor, e o povo depois se desvia, fica esse ciclo vicioso. O rei Asa então está agora aplicando reformas que são emergentes e necessárias, e é interessante que no texto que nós lemos, no capítulo 15, quando somos informados no verso 1 que Deus levanta um homem chamado Azarias para profetizar uma palavra de Deus ao coração do rei Asa e do povo. E ele diz no seguinte: o Senhor está convosco. Mas tem uma condicional: enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Isso, irmãos, é um princípio que acontece conosco hoje. O Senhor está conosco, mas se nós o buscarmos. Se você não levar uma vida em que você priorize as coisas do Senhor, para aqueles que estiveram aqui semana passada, ou assistiram a pregação depois, nós trabalhamos aqui sobre buscar, pensar e esperar. Se você tem buscado as coisas do alto, se você tem priorizado as coisas do Senhor, certamente o Senhor sempre estará perto de você. Sempre. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto você pode achá-lo. Mas Deus deixa bem claro aqui para o rei Asa, que está empreendendo reformas no seu reino: o segredo, a razão para que vocês tenham a plena certeza da minha presença entre vocês me busquem, estejam próximos a mim. E ele então começou a empreender. E aqui o texto conta um pouquinho da história de Israel, como diz o verso 13, diz: vocês estiveram muito tempo sem o verdadeiro Deus, vocês estavam afastados da minha presença, vocês não tinham sacerdote para ensinar vocês, e aí vocês passaram por momentos de angústia, momentos difíceis, e eu, quando vocês clamaram ao meu nome, eu escutei a oração de vocês. Irmãos, ainda que nós não somos merecedores dessa graça e dessa misericórdia, isso acontece conosco também. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Nós paramos de buscar o Senhor em primeiro lugar. E às vezes nós somos acometidos de alguns momentos de angústia. Algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. E é interessante que para muitas vezes na nossa existência a gente não consegue perceber logo de início assim, o que está acontecendo. Algumas coisas começam a dar errado na sua vida. Eu não estou falando aqui de maldição, viu, gente? Tira isso do seu coração. Pastor, não estamos debaixo de maldição. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de consequência mesmo. Daqueles que não buscam o Senhor, que trocam o Senhor por outros deuses. E aí a palavra de Deus diz então que quando você se afasta do Senhor, quando você deixa de buscar o Senhor, você passará por alguns momentos difíceis. E às vezes nós não percebemos isto. O que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo na minha família? O que está acontecendo ao meu redor? E é como se Deus, usando alguém, falasse assim: você precisa voltar para Deus. Você está trocando, você está invertendo os valores, você está dando peso e valor para coisas que não são importantes, e você está me deixando em segundo plano na sua vida. Então o texto está a mostrar para nós que no momento de angústia, Deus vai ouvir a nossa oração. Quantas vezes você já clamou ao Senhor em momentos de angústia?
Quantas vezes você já recorreu ao Senhor clamando pelo perdão, para que Ele visitasse o seu coração, para que Ele ministrasse a graça e a misericórdia na sua vida mais uma vez, para você se colocar de pé e continuar fazendo a obra dEle. O rei Asa então está ouvindo da parte de Deus, através desse homem chamado Azarias, essa palavra. E isso trouxe o que para o coração do rei Asa? Ânimo. A palavra de Deus, irmãos, deve fazer isso em nós, porque isso daqui, é claro que nós estamos falando do contexto do Antigo Testamento, para aqueles que estiveram na aula hoje em conjunto, ouvir a voz de Deus, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala pelo Filho, mas nesse tempo aqui Deus levantava homens, como levantou Azarias, e trouxe uma palavra da parte de Deus. É a palavra de Deus que estava sendo ministrada no coração do rei Asa e de todo Judá e Benjamim. E o texto diz no verso 11, que após ele ouvir esta palavra, Asa, recebendo essa profecia, cobrou ânimo. O que significa isso? A palavra de Deus, irmãos, ela traz ânimo para nós. Tem gente já desistindo de 2025. Espero que não seja o seu caso. Já tem gente dizendo, acho que vai ser até pior do que 2024. Já começamos mal, um monte de coisa errada acontecendo. Tira o olhar da terra. Erga os olhos para o Senhor. Eu não estou querendo dizer para você ser uma pessoa alheia, e me perdoe pela palavra, mas uma pessoa ignorante ao que está acontecendo nos nossos dias. Nós precisamos estar por dentro das manchetes dos jornais da terra. Sim, mas você precisa estar mais atento às manchetes da folha do céu. Porque senão a gente fica só olhando as desgraças acontecendo. E aí as nossas conversas é, você viu? Onde nós vamos parar? Você viu? Eu já vi, mas a Bíblia diz que isso ia acontecer. Não para você cruzar os braços e não fazer nada. Na nossa presente geração, nós podemos ser agentes de mudança, agentes de transformação. Deus pode te usar. Mas erga os olhos. Então, o ânimo que Deus nos traz pela palavra, nos levará a tomar ações. E o rei Asa continuou. O texto vai nos informar então aí que ele lançou fora todas as abominações que estavam na região de Judá e Benjamim. Também nas cidades, naquela região montanhosa de Efraim. E aqui temos uma informação importante. Por exemplo, nós estamos falando do reino do sul, Judá e Benjamim. O que é que tem a ver? Efraim e outras cidades que ele vai mencionar aqui. Manassés e Simeão. Essas cidades aqui, essas tribos, pertencem ao reino do norte. Por que tem gente aqui no meio do reino de Judá? É porque algumas pessoas que estavam lá no reino do norte, vendo a apostasia, vendo o sincretismo, vendo a idolatria que Jeroboão estava aplicando no reino do norte, porque Jeroboão fez o que, irmãos? Ele construiu 2 bezerros de ouro. Colocou um em Dan e o outro em Samaria. E falou que esses eram os deuses que tinham tirado eles do Egito. E que eles tinham que adorar. Alguns que viviam naquelas terras do reino do norte não concordaram com aquilo. Falaram, não, nós queremos buscar o único e verdadeiro Deus. Aí alguém disse, então você vai ter que mudar. Você tem que ir para a região de Judá e Benjamim. Então esses homens desceram. Alguns habitantes de Efraim, de Manassés e Simeão saíram das suas tribos, da sua região e vão para o reino do sul, porque eles querem buscar o Senhor. Irmãos, nós precisamos ter coragem, às vezes, de tomar algumas medidas para buscar o Senhor. Hoje buscar o Senhor é correr risco. Nossa nação ainda nos trata livremente, não temos nenhuma restrição aqui para adorar o Senhor, para pregar o Evangelho. Recentemente, é claro que eu não conheço todo o contexto daquele vídeo que foi postado nas mídias, mas um servo de Deus, um irmão nosso em Cristo, pregando na Avenida Paulista, foi violentamente agredido por algumas pessoas que estavam ali. Uma pessoa se aproximou dele e mandou ele calar a boca. Ele falou, mas aqui você canta, o outro toca um instrumento, por que eu não posso pregar a palavra de Deus? Porque não pode. Jogou a Bíblia dele longe. Aí ficou aquela comoção, porque alguns tomaram as dores do pregador e outros ficaram ao lado da população. E pasmem, eu vi gente de idade discutindo com o homem, não vi criança, jovem só não, porque falam, isso é coisa de jovem é baderneiro, não. Quem estava agredindo lá o pregador, o nosso irmão, eram pessoas maduras, pessoas talvez da minha geração. Nós estamos vivendo esse tempo de intolerância. O que aconteceu com a família lá dos nossos irmãos na Colômbia? O servo de Deus
cuidando de mais de 30 igrejas naquela região, pregando o evangelho, sendo um instrumento de Deus, está almoçando com a sua família, seus 2 filhos jovens, com a sua esposa, chega um motoqueiro e metralha a família inteira, matou a família todinha. Colômbia, está perto de nós aqui, gente. Não estou falando do Oriente Médio, não estou falando do outro lado do mundo. Nós não devemos, irmãos, pensar que será fácil. Deus exigirá de nós uma postura, Deus exigirá de nós mudança. E o rei Asa continua implementando essas mudanças. Só que antes, voltando no capítulo 14, quando o rei Asa estava naquele momento ali de paz, de reformas no seu reino, apareceu uma batalha. E olha só, meus irmãos, a informação que temos aqui no versículo 9, do capítulo 14. Zerá, o etíope, saiu contra eles. Olha o tamanho do exército que ia lutar contra Judá e Benjamim. Saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. É muita gente, não é? Não sei a população de Guarulhos, mas seria um município inteiro de Guarulhos que vai enfrentar Judá e Benjamim. Um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, ou seja, era um exército poderosíssimo. A quantidade do exército de Judá era metade. Eles não tinham essa mesma quantidade. E aí, olha só a leitura que eu farei na sequência. O versículo 10 nos diz assim: então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Mas Asa fez a coisa certa. Verso 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Que oração maravilhosa, oração de confiança, oração de dependência, oração de entrega. O adversário é mais poderoso, é mais numeroso, humanamente falando, a derrota seria acachapante para a Etiópia. 1 milhão o exército dos etíopes, mas Deus vai dar vitória. Você vai ler o texto aí, e o texto vai mostrar para nós, versículo 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Mas olha só, irmãos, eu sei que esses textos às vezes assustam, né? Falar de morte, falar de guerra, mas é um momento em que Deus permitiu essa guerra, e permitiu isso que vai acontecer aqui, porque aquele povo se levantou contra os seus ungidos. Verso 13. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Ou seja, 1 milhão de cadáveres. Deus, assim, riscou, rasgou, tirou, acabou com o exército da Etiópia. Porque não é fácil mexer com o Senhor dos exércitos. Eu e você não estamos isentos, irmãos, de enfrentarmos adversários. E vou dizer, o adversário, o gigante que pode se levantar diante de você, pode ser muito mais poderoso do que você. E eu te dou um conselho: não queira enfrentar esse gigante com a sua capacidade, com a sua inteligência, com as armas que você acha que vai dar certo. Isso aqui eu já sei, esse gigante aqui, eu vou dar um jeitinho nele. Você não sabe com quem você está lidando. Eu te aconselho a se revestir da armadura de Deus, a clamar pelo Senhor e falar: Senhor, vai adiante. Porque esse inimigo aí, ele é mais forte do que eu. Mas eu confio em ti. O rei Asa então está fazendo todas essas coisas e Deus está dando vitória para ele. Talvez você diga: pastor, o senhor não se equivocou? O senhor disse que ele não vai terminar bem. Mas ele começou muito bem. Ele está servindo ao Senhor, até foi lido. O senhor leu aí para nós algo que é muito interessante sobre esse texto. Que o rei Asa, ele também vai depor a própria mãe, que no caso é a sua avó. Foi lá na família, gente. Eu sei que isso aqui é delicado, né? Imagina, mexer com família? Não. Pelo contrário, o que a gente costuma fazer, infelizmente? Infelizmente, a gente protege, né? Não. Meu filho, você acha que eu vou
Vou fazer uma coisa, não posso. Mesmo que ele esteja errado, não, mas não pode, né? É meu sangue. Eu tenho que, vista grossa. Não. Eu sei que isso é difícil. Com temor e tremor eu falo isso. Às vezes, se o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa estiver em desacordo com a palavra de Deus, você tem que confrontá-lo. Você tem que exortá-lo. E no caso da mãe dele aqui, a Maaca, que estava na posição de rainha-mãe, desde o reinado de Roboão, ela está no trono. A toda poderosa. Ninguém tira a mulher de lá. Passou no reinado de Roboão, chegou no reinado de Abias e continua no trono como rainha-mãe no reinado de Asa. E ela constrói uma estátua dedicada a Deus, a Azerá, prostitutas cultuais, orgias, coisas erradas acontecendo. Aí Asa falou, sinto muito, vou depor a senhora perdeu o cargo, a senhora não é mais rainha-mãe. Teve coragem, teve que mexer dentro da própria família, dentro da própria casa. O rei Asa está indo muito bem. E como eu disse há pouco, Deus já tinha mostrado para ele, através da experiência com os etíopes, que o Senhor era com ele. Então o que você esperaria deste rei? Vai terminar muito bem. Não tem erro. Ele sabe o caminho. Ele conhece o Deus a quem ele serve. Ele está instruindo muito bem o povo. Mas vamos ver o capítulo 16? No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, e nem chegar a ele. Olha só o que o rei de Israel fez. É como se ele tivesse feito um grande muro. Ele falou assim, agora ninguém sai, ninguém entra. Ele encurralou o reino do sul. Ele criou uma grande barreira. Há brigas. Por um período não teve briga. Até o 35º ano do rei Asa foi paz, teve trégua. Mas a partir do 36º ano veio guerra. Então deixa eu dizer algo para você. O que eu tenho que fazer no período de paz? Primeiro, agradecer a Deus porque eu estou vivendo um período de paz. Segundo, prepare-se para o período da guerra. Porque às vezes a gente diz, não, o que você acha? Aqui no Brasil? Aqui não. Pode acontecer lá na Colômbia, lá na África, lá na Coreia do Norte. Aqui no Brasil, pastor, o senhor não conhece a nossa Constituição? A nossa Constituição nos assegura a liberdade de religião. Não vai acontecer nada conosco. Estamos em paz. Mas nós precisamos nos preparar para o tempo da guerra. Nós estamos preparados para o tempo da guerra? O que foi que Asa fez mesmo no período do seu reinado? Enquanto estava vivendo em paz, não tinha que ficar lutando. Em vez de ele usar a mão de obra para os homens irem para a guerra, ele usou a mão de obra para fortalecer as cidades, para fortificar, para edificar muros. Ele deixar tudo preparado. Deus está mostrando para nós que em tempos de paz é muito bom. Quem não é que gosta da paz? É claro, eu também gosto. Mas faça uma coisa. É como se lembrasse da formiga, que a Bíblia diz para o preguiçoso aprender com a formiga. O que a formiga faz? Ela trabalha no verão. Ela vai levando comida. E certamente as crianças, os adultos já devem ter visto várias reflexões sobre a formiga. Mas é uma coisa linda que Deus fez, não é? Ela não consegue carregar uma folha, pois ela leva em pedaços. Ela vai dar umas 100 viagens, com um pedacinho de folha. E ela vai abastecendo o formigueiro. Chega o inverno. Fecha a boca do formigueiro. E eles passam bem o inverno, porque eles estão com estoque, eles estão com alimento, eles se prepararam. A gente se prepara para a guerra? Não. A gente fica só curtindo, oh, coisa boa, a nossa igreja não tem problema de perseguição, no nosso país é tudo sombra e água fresca, oh, coisa boa. Mas e quando a guerra chegar? E quando você tiver que dar razão da sua fé e colocar a sua cabeça a prêmio por causa do nome de Jesus, você está preparado? O rei Asa então agora está diante de uma situação. E olha só o que a palavra de Deus vai nos informar a partir do verso 2. Capítulo 16. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa
e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maamim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. O que tem de errado aqui? É que dessa vez o rei Asa não buscou o Senhor. Diante da ameaça do reino do norte, diante da ameaça de Baasa, que numericamente falando era inferior a 1 milhão dos soldados do etíope, ele fez uma aliança com a Síria. Ele preferiu pedir apoio político e militar. Israel fez muitas vezes isso. Aqui tem um outro princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida. Quando o inimigo se levanta, com quem você conta? A quem você busca? Asa tinha tirado 10, no caso dos etíopes, não tinha, irmãos? Ele clamou ao Senhor, ele falou: Senhor, é impossível, eles são maiores do que nós somos a parte fraca, eles são os fortes, mas o Senhor está conosco. Por que é que Asa não fez essa oração agora? Por que é que a postura de Asa não foi a mesma para com os etíopes? Não, Deus já nos mostrou, Deus é por nós, Deus anda no nosso meio, Deus está conosco, nós vamos confiar nele. Mas o que foi que o rei Asa fez? Entregou os tesouros da casa do Senhor para o rei da Síria. Irmãos, isso tem uma questão muito séria. É como se você estivesse dizendo assim: não, isso não tem valor não. Aquilo que foi consagrado, aquilo que foi separado para as coisas do Senhor, é entregue. Tem um outro rei na Bíblia que fez isso também. O rei Ezequias. O rei Ezequias, que também começou muito bem, reinou 29 anos. O rei Asa reinou 41 anos. O rei Ezequias, irmãos, teve até uma experiência difícil. Ele teve uma doença mortal. O profeta Isaías foi à casa dele, enviado por Deus, falou: prepara, põe a tua casa em ordem, porque Deus vai te recolher. Ele ora, ele chora, ele vira para a parede, clama ao Senhor. Isaías está ainda no pátio, Deus fala: volta lá, e diz que vai acrescentar 15 anos de vida para ele. Não é que Deus mudou, Deus não muda. Já estava nos planos de Deus esse teste com Ezequias. Deus faz isso comigo e com você também. Mas esses 15 anos de hora extra que Ezequias fez na terra, foi muito bom não. Às vezes a gente quer um tempinho a mais, mas às vezes fala: rapaz, eu devia ter saído antes, hein? Eu devia ter saído antes. Essa horinha extra que eu fiz me custou todo o meu histórico. Ele colocou em risco todo o reino dele, porque agora chegou uma hora, ele recebeu uma comitiva da Babilônia. E ele, sabe assim, infelizmente às vezes as pessoas aqui que são mais discretas vão concordar comigo. Tem gente que é muito assim, aberto demais. Tem gente que recebe uma visita em casa e mostra tudo. Vem ver minha casa, e abre tudo. Aqui é o cofre, ó, o cofre. Para quem tem cofre, né? Esse negócio é a coisa mais antiga. Não, aqui, ó, aqui que eu guardo as coisas. Ah, não, interessante, né? Você não sabe o que está no coração da outra pessoa. O rei Ezequias foi lá e começou a mostrar: olha, vou mostrar para você agora todos os tesouros da casa do Senhor. Muita coisa, hein? Quanto ouro, quanta prata, quanto bronze, que coisa linda. É tudo do Senhor. Ah, tá bom. Sabe o que Deus falou depois que a comitiva foi embora? Não na sua geração, Ezequias, mas na próxima. Tudo que você mostrou, eles vão levar. E quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, todas as coisas que o rei Ezequias mostrou, eles levaram. Só que aí tem uma postura de Ezequias, eu já estou entrando num outro rei, mas o sentido é o mesmo, que também terminou mal. Sabe o que foi que Ezequias falou para o Senhor naquele momento que Deus disse isso? Ele falou assim: mas não vai ser na minha geração. Eu já vou ter morrido mesmo. Eu não vou ver a desgraça. Eu não vou ver o circo pegar fogo. Você já viu gente pensar assim? Ainda bem que eu não vou estar mais aqui. Isso é um egoísmo terrível. Nem pensou nos filhos, nem pensou na descendência dele. Falou assim: Deus já vai ter me levado mesmo, já vou estar na sepultura, não verei esse dia em que o Senhor saqueará ou permitirá que Nabucodonosor faça isso. Eu vou estar longe, eu já vou estar na terra dos pés juntos. Não vou estar mais aqui.
Parece que Asa está indo nessa direção. Porque ele faz aliança com o rei da Síria e não busca o Senhor como ele fez na primeira vez. E nós, irmãos, tem começado bem o ano? 2025 está aí, os primeiros dias. Quais foram os projetos, os planos? O que você falou para o Senhor dos primeiros dias deste ano? Talvez você compartilhou com um amigo, com uma amiga, com um familiar, e você recebeu da parte deles incentivo. Que coisa boa, vai nessa força, que coisa legal, você teve uma excelente ideia, começou muito bem o ano, hein? A questão é, você vai terminar bem? Você vai cumprir o que você prometeu com a ajuda de Deus? Ou daqui a um tempo a gente pergunta, e aí, e aquele projeto? Sabe como é que é, né? Desisti, vou começar o ano que vem. Eu vou, 2026, aí conta comigo, mas eu desisti. É igual uma coisa, plano de leitura anual da Bíblia. Plano de leitura anual, você pode ler a Bíblia quantas vezes você quiser num ano, mas pelo menos um ano, né? Aí você vai, se você escolheu ler na sequência de Gênesis até Apocalipse, você vai chegar aí, já deve estar ali no Pentateuco e falar, meu Deus, eu não consigo ler Levítico não dá. Aí você começa a contemplar, eu vou pular, hoje eu vou ler só o Salmo 91, aí eu vou ler uma coisa mais suave, uma coisa mais leve, aí daqui a pouco quando chega lá para meados de março, e aí, como é que está a leitura anual? Eu já parei. Estou tão atrasado, acho que é melhor continuar só o ano que vem, porque senão eu vou ter que colocar em dia todas as leituras. O ano que vem eu começo de novo, eu vou fazer leituras avulsas. Às vezes você colocou um propósito diante de Deus, de você talvez evangelizar, de você fazer alguma coisa, mas aí bateu na trave, teve algum problema e você diz, o ano que vem. Mas você começou tão bem, você estava tão empolgado, tão cheio de vida, tão cheio de ideias, o que aconteceu? Infelizmente o rei Asa não terminou bem. E tem uma informação aqui que eu preciso ler com calma, porque esse versículo, quando ele é lido de forma isolada, dá pretexto para heresia. Olha só o que está escrito aí no capítulo 16, quando vai falar da morte do rei Asa. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Então ele ficou doente. Uma enfermidade nos pés, e era grave. O que o texto nos informa agora? Na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Se a gente tirar esse versículo do contexto e ler isoladamente, alguém vai dizer assim, nossa pastor, não pode confiar em médico? Então eu não posso ir no médico? Eu não posso me consultar com um médico? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas deixa eu dizer algo para os nossos dias. Quando você vai ao médico, quando você vai com uma consulta, ou você pega correndo o seu filhinho que está doente, que está com aquela febre, você sai desesperadamente com ele na madrugada, você confia primeiro em quem? No Senhor ou nos médicos? É uma falha que nós cometemos, e eu já cometi essa falha, para minha vergonha. A gente ora, aí quando Deus dá a cura, a gente vai elogiar o quê? O hospital. Também, olha o hospital onde ele ficou. Olha a junta médica que cuidou dele. Deus usou todos esses meios, mas quem é que deu a cura? Quem é que tirou aquela pessoa daquele hospital? Foi Deus. Então o rei Asa, quando estava doente, ele não confiou no Senhor, ele buscou só a ajuda dos médicos. Percebe, irmãos? É sutil. É uma coisa bem sutil que qualquer um de nós pode cair nesse erro. Não, pastor, Deus deu a sabedoria para os homens para estudar medicina. Eu sei disso. Até tenho um filho que estudou. Mas ele sabe que ele não tem a resposta para todas as coisas. Nem deveria estar falando isso aqui, mas já estou falando. Quando meu filho estava fazendo o estágio, e ele chegando em casa, eu falei, ele vai ter a primeira experiência de lidar com a morte. E ele se envolveu com uma criança, na parte pediátrica, porque quando você está estudando medicina, você passa em todas as áreas. E ele ficou um bom tempo num hospital pediátrico. E tinha uma menininha ali, e ele se envolveu emocionalmente. Ele todo dia ia lá, cuidava da criança, lia o prontuário. E um dia ele chegou para o plantão dele, não tinha ninguém no quarto. A cama estava arrumada e ele foi para o setor da enfermaria e perguntou, por favor, a paciente do leito tal, não sei o quê.
Morreu, doutor. Ele ficou arrasado. Mas o que aconteceu? Eu fiz tudo direitinho. E ele estava com os professores, não era ele tinha que seguir uma equipe. A ideia era assim, a criança estava ótima. Todos os exames estavam com excelentes resultados. A criança estava muito bem, eu brinquei com ela na noite anterior. Como assim? Porque quem dá a palavra final é o Senhor. Deus pode usar a medicina, Deus pode usar um médico, Deus pode usar uma equipe, Deus pode usar um hospital. Louvado seja Deus porque temos esses recursos. Mas você deve confiar primeiro em quem? No Senhor. O rei Asa não confiou no Senhor. Ficou apenas na confiança dos homens, dos médicos. Asa começou tão bem, não? Reformando, tirando do meio da cidade, do povo de Judá, de Benjamim, a idolatria, a abominação, a apostasia, até a sua própria mãe, a sua avó. Ele depôs ela do cargo de rainha mãe. Ele estava fazendo uma varredura em todo o reino, para que o povo buscasse somente o Senhor. Deus deu uma vitória esplendorosa contra os etíopes, 1 milhão contra o exército de Judá. Mas agora, quando Israel se levanta, ele faz aliança com o rei da Síria. Que Deus nos livre de fazermos alianças com os homens, em vez de buscarmos o Senhor. Em quem você confia? Em quem você confia? No Senhor? Talvez o rei da Síria para você seja uma outra pessoa, seja uma instituição. Confie no Senhor, porque maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Asa, o rei que começou bem, mas terminou mal. Fechando a palavra de Deus nessa noite, um outro risco que podemos correr de começarmos bem e terminarmos mal: o perigo da soberba, o perigo da arrogância. Quando a soberba assalta o nosso coração, nós ficamos surdos, nós não ouvimos as pessoas. Você acha que tem explicação para tudo e que você é o dono da razão, que você sabe o que está fazendo. Alguns servos de Deus do passado caíram, não no ato em si, mas caíram antes, porque a soberba estava lá no coração. Foi lido nessa noite sobre a soberba, no Salmo 19. Qual é o outro rei que teve problema, que começou muito bem o seu reinado e terminou mal? O rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que ele era amigo da agricultura, ele fez excelentes reformas, ele reinou 52 anos em Judá, um reino exemplar. Mas chegou um dia que o coração de Uzias inchou de tal forma, e falou assim: eu sou o cara, eu sou o rei Uzias, ninguém pode comigo. E ele resolveu fazer uma coisa que ele não podia fazer: ele entrou no Santo dos Santos. Os homens tentaram tirar Uzias de lá. Uzias, aí você não pode entrar. Por que a palavra de Deus disse? Quem entrasse no Santo dos Santos sem ser o sumo sacerdote, ficaria leproso. Deus ainda foi misericordioso com Uzias, só botou até uma lepra na testa dele, não foi no corpo todo. Mas isso fez o que acontecer na vida do rei Uzias? O restante do reinado de Uzias, ele não pôde ficar no palácio. Ele teve que morar numa casa onde só tinha leprosos, porque o leproso não podia ficar no meio das pessoas. Por que o rei Uzias teve um fim tão trágico assim? Porque ele deixou-se levar pela soberba. Estava indo tão bem. Que Deus me livre da soberba. E que Deus te livre também dela. Para que você seja um homem que comece bem, mas quando chegar lá no final da sua caminhada, na sua jornada, e você estiver próximo de ver a linha de chegada, você possa repetir as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora está guardada, depositada a coroa que eu vou receber. Comece bem, mas com a ajuda de Deus, termine bem, porque muitos ficam pelo caminho. Que não seja a sua história, que não seja o nosso caso. Que Deus nos abençoe.